Fala galera, estou de volta com mais um vídeo aí, na segunda aula sobre o Pyramid, sobre o framework Pyramid. Passei uns dias aí, né, desde a primeira aula, aí passei vários dias aí, mas para fazer essa segunda aula, porque eu estava meio ocupado aí com trabalho, né, com a faculdade aí, TCC, né, tem uma disciplina para fazer, então tá meio aperreado aí. Mas voltamos, espero voltar a fazer toda semana os vídeos aí para terminar essa aula e outras aulas que eu pretendo fazer também, ok? Então vamos dar continuidade. Nessa videoaula eu vou, como eu falei na aula anterior, né, no final da aula anterior, eu vou falar sobre os diretórios que foram criados, né, lá quando nós criamos nosso projeto utilizando o scaffold do Pyramid, com a opção Alchemy, né? Ok, então eu vou explicar um pouquinho sobre esses diretórios, alguns eu vou explicar mais detalhadamente, assim, mais profundamente nas próximas aulas, como o models.py, que quando a gente estiver criando nossas classes de domínio mesmo, aí vou aprofundar mais um pouquinho, e os views também, .py, que eu vou falar um pouquinho agora, mas eu vou explicar melhor também, ao decorrer que a gente for colocando a mão na massa para valer. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui esses modos aqui para falar um pouquinho. Então tá, vamos aqui, tá a nossa aplicação, restaurante, né, como nós fizemos na aula anterior. Se você seguir os passos da aula anterior, você deve ter um diretório extra aqui chamado scripts, né, que nós até utilizamos, acho que na aula passada, para criar o banco de dados, e que acho que deu até um errozinho no final que eu tive que corrigir, até porque eu nem utilizava ele mesmo, mas já é por default, por padrão, quando a gente cria o projeto do Pyramid, ele cria aquele diretório com o initialize.db. Você deve ter ele aí, mas de fato nós não vamos utilizar ele, porque quando a gente for criar quiser criar nossas tabelas do banco de dados, a gente vai utilizar o ini, vai colocar essa estrutura que cria os bancos de dados dentro do ini, para que assim, no momento que a nossa aplicação start, ela cria as tabelas caso ela não exista, ok? Então eu apaguei isso daqui, porque a gente de fato não vai utilizar, e você pode apagar também aí, ou não fazer nada, não vai mexer com ela mesmo, ok? Mas você pode apagar. O diretório scripts, ou script, eu não lembro se está no plural ou no singular, mas você pode apagar, ok? Então vamos para o outro diretório, que aqui é o static, como o próprio nome diz aqui, né, já está se referindo, aqui onde nós vamos colocar nossos arquivos estáticos, né, o CSS, as imagens, o JavaScript e o jQuery. Então aqui dentro do static que a gente coloca isso. Dentro do templates a gente vai colocar nossa view, né, nossos layouts, ou seja, nosso código HTML. Nós vamos usar, como já falei na aula anterior também, usar o Jinja 2 como template engine para criar nossas views, nosso código HTML. Então nossos views vão ter extensão .jinja 2, aqui é .pt porque o Pyramid usa por padrão, na hora que ele cria o Pyramid Chameleon, eu acho que é assim que fala, eu não sei falar exatamente, e ele é um pouco diferente, né? Ele é mais, vamos dizer assim, simples, ou não tão legal de se utilizar, por isso que eu vou usar até o Jinja 2 também, e por default ele já usa esse carinha, o Chameleon. Então ele cria uma view, um layout nesse padrão, né, com essa engine, que é esse carinha aqui. Como você pode ver, muito é código HTML, que tem algumas coisinhas dinâmicas, né, só que aqui utilizando a codificação do Chameleon, e eu vou mostrar como fazer isso utilizando o Jinja, ok? Então é isso. Aqui no template a gente coloca os nossos views, ok? Quando a gente estiver construindo nossas interfaces, nossos códigos HTML, eu vou explicando como é que se utiliza o Jinja e tudo mais, ok? Bom, agora o outro arquivo, na verdade o arquivo mais importante, né, que é o da inicialização da nossa aplicação. Então quando a nossa aplicação ela é runtada pelo nosso servidor lá de aplicação, que a gente vai utilizar o Waitress, ele vai chamar essa função aqui, main,
né, que está dentro do arquivo .ini, que é a nossa porta de entrada. Como eu falei, que a gente não ia utilizar aquele arquivo, aquele módulo, né, initialize db.py, porque a gente ia colocar o código de inicialização e de criação do nosso banco de dados aqui no init, ok? Então é isso que eu faço. Você pode ver que esse aqui é o código usando o SQL Alchemy para a criação do banco de dados, né? Onde eu tenho que criar uma engine. Esses detalhes eu aprofundar na hora que a gente for construir realmente nossa aplicação e tudo mais. Mas aqui eu uso uma engine, que essa engine de fato ela vai se comunicar, pego a URL, né, do nosso banco que nós definimos para acesso ao nosso banco, e ela vai permitir a gente acessar esse banco. A gente configura com essa classe bind aqui, essa classe base aqui, fazendo um bind, fazendo uma ligação entre essa base e o engine. A mesma coisa com a DB Session. Essas duas classes estão definidas dentro do nosso modules, que eu vou já mostrar, e o que elas fazem, ok? E através disso a gente pode, com esse comando aqui, criar nossas tabelas no banco de dados, ok? Eu vou explicar um pouco melhor depois, porque a ideia aqui não é falar exatamente sobre a tecnologia em si, mas falar sobre os diretórios e o que eles falam, ok? Próxima aula, quando a gente coloca a mão na massa, criar nossas classes de domínio e criar nossa tabela para valer, eu vou explicar mais detalhadamente, ok? Tá bom, então aqui, enfim, a gente configura e cria o nosso banco de dados, ok? Assim que eu costumo utilizar, tá bom? E outra coisa importante que é feita, que já é por default, né, já é por padrão utilizado, é as configurações para a nossa aplicação, as configurações iniciais para a nossa aplicação. Então, para fazer isso, a gente usa a classe configurator, e é com ela que nós vamos definir algumas informações fundamentais para a nossa aplicação. Por exemplo, nós vamos incluir qual é a nossa template engine. Aqui a gente definiu qual é o nosso configurator, passando esses settings, né, que vai ser o caso, as definições lá do development.ini, que eu vou explicar melhor o que é ele, né? Desculpa, tô meio gripado, a garganta meio ruim. Então aqui a gente define e inclui nosso template engine. Se você seguir os passos da aula anterior, deve estar assim, usando acho que é assim que se escreve, usando o Chameleon, né? Que, como eu falei, por default. Mas como nós não vamos utilizar o Chameleon, a gente vai substituir e usar o Jinja 2. Eu já fiz a mudança logo, já preparando para a próxima aula, ok? Aqui a gente também define qual é o nosso diretório, que estão os nossos arquivos estáticos. Então já é definido na hora que a gente cria a nossa aplicação, então a gente não precisa nem mexer nisso aqui, que ele vai definir aqui o nosso diretório static, onde vão estar os nossos arquivos estáticos. E outra coisa fundamental em que nós definimos aqui na nossa aplicação também são as rotas e as URLs, né, que serão acessadas pelo browser, pelos clientes, por outros servidores, por outros projetos, de acordo com como esteja a nossa arquitetura, como seja o nosso projeto, ok? Então aqui a gente define uma rota, a gente dá um nome para a rota, no caso é home, e a gente define qual é o URL. A URL nesse caso aqui que é a raiz, deixa eu até mostrar aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Ou seja, a URL raiz é como se eu estivesse aqui, né, fazendo isso aqui, né? Então ele responde aqui, a gente define que essa rota vai está ligada com aquela URL, ok? Então, já que a gente está falando aqui, que eu estou falando aqui sobre rotas, eu vou falar sobre as views, né? Sobre a camada de controller, porque dentro daquela arquitetura MVC, né? Model View Controller, vai ter que ter alguém que vai atender a requisição naquela rota, naquela URL, ok? E esse é o nosso controller. Então, quem vai atender esse controller, as funções ou métodos que vão atender essas requisições são definidas no views.py, que é esse arquivo aqui, ok? Então, eu vou por views.py fazer a relação
entre o nosso controller e essa rota aqui que foi definida, que é definida no init.py, ok? Então vamos lá, no view.py, aqui a gente define que essa função aqui, myView, ela vai atender, vai responder aquela requisição, ok? Como é que a gente faz isso? Como você pode observar aqui, tem a função myView, ok? Que ela recebe como um parâmetro request. Isso aqui é toda função que vai, ou método que vai funcionar como um controle, como vai responder alguma rota, ele tem que ter esse parâmetro, o request, ok? E para a gente dizer que ela vai atender alguma rota, primeiramente a gente tem que decorar nossa função usando um decorator aqui. Se você não conhece, você vai ter que dar mais estudado sobre o que são decorators, mas você não precisa entender, saber profundamente sobre o que são decorators e tal. Você tem que saber como utilizá-lo aqui na sua aplicação. No caso, você usa @viewconfig, que é o decorator, passando o route name, que no caso é home, que é a rota, o nome da rota, né? Que essa função vai responder, que no caso é a mesma rota que a gente definiu, e diz que ela vai renderizar aqui usando o parâmetro renderer, que ela vai renderizar aquele layout que você quiser, o que você definiu. No nosso caso aqui eu só tenho um layout, que é o mytemplate.pt, desculpa. Então você passa aqui templates /mytemplate.pt. Quando eu estiver usando o Jinja, vai ser o nome do template, nome do layout, .jinja2, ok? Então, com isso aqui, decorando nossa função com isso aqui, a gente já está dizendo para o parâmetro que essa função aqui, myView, vai atender a rota com o nome home e vai retornar essa view aqui, ok? Vai retornar essa view aqui, vai fazer uma operação aqui e vai retornar um dicionário. Dicionário esse que vai ser utilizado nesse template, ou seja, esse dicionário aqui vai passar informações para dentro desse template aqui, ok? São informações de banco de dados, que tu faz consultas, enfim, e é isso que a gente passa para o template, ok? Como você pode ver aqui, tá, acho que deu para entender, né? Então a gente definiu a rota aqui no init, e no views.py a gente define quem vão atender aquelas rotas que nós definimos, quem vai responder aquelas rotas, e para fazer isso a gente usa o @viewconfig, que é importado aqui, parâmetro de viewconfig, ok? Aqui é feita uma consulta no banco de dados, né, que eu vou explicar melhor quando a gente for fazer nossas consultas, mas aqui ele já usa a classe de domínio que está lá definida no models, e a seção, que é o que a gente vai utilizar para adicionar e buscar nossos objetos no banco de dados. Uma explicaçãozinha básica sobre o que está acontecendo aqui, ele está pegando o primeiro model que atende a essa condição aqui, ou seja, ele vai pegar o primeiro objeto model, né? Ela vai fazer a consulta no banco e vai retornar um objeto model, ou seja, ele vai pegar o primeiro que vai atender, cujo nome do objeto model seja igual ao 1, ok? E é isso que ele vai retornar. Se tudo ok, ele retorna esse dicionáriozinho aqui, que eu falei, que a gente vai adicionar aqui. Se não, ele vai construir uma página HTML, uma string, né? Vai retornar uma string com mensagem aqui embaixo do tipo play com status 500, ok? Isso aqui é uma classe de resposta que o parâmetro fornece, como várias outras, para dar algumas interfaces para te construir objetos que são retornáveis, ok? Mas se não vem ao caso agora, isso aqui é só um exemplo que já vem por padrão quando tu cria o projeto, ok? Então é importante entender que a relação entre a criação de rotas aqui, né, com o views.py, que é o outro diretório onde a gente coloca os nossos controllers, né? E já fazendo a relação, já que aqui no controle ele está fazendo acesso ao banco de dados e ele está usando o nosso diretório lá, né, o .models.py, e já está fazendo a consulta no banco, eu vou também então logo aproveitar para falar sobre o models.py, como está estruturado, já que eu falei um pouquinho do models aqui, ok?
Então, models.py é esse arquivo aqui onde nós definimos nossas classes de domínio. Primeiramente, as partes importantes aqui no caso, vamos dizer assim, tu vai importar as classes que vão definir os atributos da tua classe de domínio. Aqui, essa classe, esse método aqui, declarative base, é muito importante porque ele que vai retornar, como você pode ver bem aqui embaixo, base, declarative base, e que a nossa classe tem que estender. Então, as nossas classes de domínio, para que elas possam ser persistíveis, ou que elas possam ser persistidas no banco de dados, né, elas precisam estender essa classe aí, né? Essa classe que é retornada por esse método declarative base. Então, a partir desse momento, essa classe pode ser persistida no banco de dados, ok? Então, é por isso que eu venho aqui. Isso aqui é outra informação também importante, que tu vai definir a seção, como é que é criada essa seção. A seção vai ser, vamos dizer assim, o SQL Alchemy ele trabalha que nem o Hibernate, que é com um padrão, com um conceito de seção, que é unidade de trabalho, né, de unit of work, né, que ele fica uma camada entre a tua aplicação, vamos dizer assim, e o banco de dados, que é onde ficam armazenados os objetos que tu vai criando, e a partir de um certo momento tu pode, aí, a partir de um certo momento, ele salva essas informações no banco. Então, quando tu dá um ADD ou tal, ele ainda não salva diretamente no banco, ele coloca esses objetos na seção e a partir de um certo momento ele salva no banco para otimizar, para que não fique todo objeto que tu cria ele já armazene no banco, ok? E também para dar mais segurança, entre outras coisas, ok? E usamos esses caras aqui para usar nossa seção aqui, ó, Session Scope, de Session Maker. Isso aí você não precisa se preocupar por enquanto. Basta fazer isso aqui que você vai conseguir acessar e fazer as consultas no banco de dados, ok? Quando a gente for colocando mão na massa, eu vou explicar mais detalhadamente, porque aqui eu foco é falar dos módulos, né? Ok? E também o Open Transaction, e a gente coloca aqui essa extensão, porque a gente vai falar das questões de transação, que é um outro conceito também relacionado ao banco de dados. Que aí tu cria a sessão, cada sessão tu pode criar várias transações ali e ter o controle sobre essas transações e armazenar e tal, e ter o controle sobre isso também no banco. Então a gente usa esse carinha aí, o Open Transaction Extension, ok? E esses dois caras são muito importantes pra gente. Esse aqui, para que a nossa classe tem que estender para que ela possa ser persistida, e como você viu aqui também, para criar nosso banco de dados, né? Ok? E o DB Session aqui, que é usado a seção, que nós também importamos aqui, ó, você pode verificar, para que nós podamos também fazer as nossas consultas no banco de dados, ok? Então, essa é a estrutura básica. Com isso aqui, eu posso construir todas as minhas classes aqui embaixo, todos os relacionamentos entre elas, e a partir do momento todas estarem no base, e a partir do momento que eu precisar fazer uma consulta, ou adicionar, ou alterar um objeto, eu vou usar o DB Session com seus métodos, que vai me permitir gerenciar essas informações no banco de dados, ok? E só para mostrar aqui mais embaixo como já vocês podem observar aqui, para me definir uma classe que vai ser persistida, eu tenho que colocar esse nome aqui, table name, ou seja, vai ser o nome da tabela no banco de dados, e eu também defino os atributos aqui, ID, nome e values. E cada atributo desse vai ser uma coluna no banco de dados, ok? Vai ser uma coluna na minha tabela models. Então o ID, eu uso a classe column, que eu importei aqui em cima, ok? Eu defini que ela vai ser um inteiro, que eu importei aqui o integer. Eu disse que ela é a primária key, né? Ou seja, que ela é a minha chave primária. Então dessa forma eu defini aqui uma das minhas colunas, que ela vai ter o nome ID, né? Que ela vai ser do tipo inteiro e que ela é minha chave primária. Então, com o objeto column, aqui eu defino as minhas colunas, e eu também tenho uma série de constraints que eu posso colocar aqui, restrições, né? Posso botar se ela é única, se é no label, se é ou não é, então tem várias outras informações que a gente pode colocar aqui, definir aqui na nossa coluna. Aqui os outros dois parâmetros, name e value, e o name ele é uma coluna do tipo texto, e o outro value é uma coluna do tipo integer, né? Isso aqui já era criado por default
pra gente. O index a gente não vai utilizar, né? Então ele já é criado pra gente. Quando a gente for criar nossas classes, eu iria até apagar isso aqui e montar nossa estrutura, ok? Então aqui no Models é onde nós definimos nossas classes de domínio, a seção que vamos utilizar para fazer as consultas, né? Tudo mais. No View é a nossa camada de controller, né? Onde vai ter nossas funções ou métodos de classe que vão retornar, que vão responder às requisições naquela URL que tem um nome, uma rota, né? E aqui no INI nós definimos as rotas, ok? Eu acho que deu para entender, né? Se você não entender, você pode voltar um pouquinho no vídeo, mas é isso. Então tem uma rota, que tem uma função, um método que responde aquela rota, e dentro daquele método lá, ou função, você faz as consultas no banco de dados, caso você precise, logicamente. E para fazer essa consulta, você tem que ter os objetos lá no models.py, estão as classes, e fazer as consultas utilizando o dbSession, ou outro nome que você queira dar, lógico, mas usando aquele scope de session, né, para fazer as consultas no banco de dados. Então assim você já consegue ter a relação entre esses carinhas aí, ok? E lá no controle ele retorna o seu layout, né, aqui que você também precisar. Então aqui você já consegue ter a relação entre as três partes, vamos dizer assim, do MVC, né, que é para dar uma arquitetural MVC, Model View Controller, que é definido pela web e que é utilizado aqui no Pyramid, ok? Então aqui a gente já falou sobre o diretório static, sobre o template, sobre o init, né, sobre o model também e sobre os views, ok? Daqui tem só mais um método que é usado aqui no config, que é o ponto .scan. O ponto .scan, o que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os arquivos, em todo o nosso projeto, em todos os módulos, ele vai procurar todas as funções ou métodos que estão decorados com esse cara aqui para passar essa informação para o Pyramid, né? Então ele vai entender isso, vai vasculhar, vai procurar em todos os módulos da nossa aplicação quem é decorado assim, para que ele possa identificar que esse cara é um controller, né? Ou seja, ele vai responder às requisições de uma rota X. Você entendeu? A gente vai fazer a relação entre aquela função com aquela rota, ok? Esses diretórios, por exemplo, views.py, models.py, é o que já são definidos pelo parâmetro, mas lógico que você pode, por exemplo, separar e criar um pacote aqui. Por exemplo, eu costumo fazer assim, crio um pacote models e coloco o models.py dentro desse pacote, porque de repente se ficar muito grande o models, que eu posso colocar muitas classes, para não ficar desorganizado, botar um arquivo gigantesco, eu posso começar a dividir, que nem no Java, um arquivo para cada classe. Você pode fazer isso também. O views.py já por default foi criado esse views.py para que você tenha o controle, mas você pode criar outros módulos também que vão ter controles. Então não é preciso estar sempre no views.py, entendeu? Ele só já define alguns para ti, já com um modelo padrão para ti, mas tu pode estender isso, aumentar isso aí. Pode criar views home, views processamento, views, enfim, você pode criar vários, e como você está usando o scan aqui, ele vai procurar em todos os seus diretórios e vai encontrar aquelas funções e métodos que você decorou e que vão responder às rotas que você vai criando aqui embaixo, né? Que você vai criando. Mas se você, por exemplo, quisesse especificar que as suas rotas, que seus controles estão em um único arquivo, já especificamente você pode fazer isso aqui, ó. Ok? Ele vai procurar dentro de view já, diretamente. Ou seja, ele não vai procurar em todo o teu projeto. Então você pode fazer isso também. Isso aqui é só um retorno, já que ele precisa fazer uma aplicação WSGI, né? Que ele precisa retornar para que o iTrace possa servir nossa aplicação, né? Se comunicar com a nossa aplicação. Bom, acho que deu para entender esses diretórios aí que foram criados, esses módulos,
esses módulos aí, né? Esses módulos.py. Tem um testes.py também, que você pode criar seus testes, mas como não é enfoque aqui, a gente vai passar direto por eles, porque não é o seu foco. Mas claro, você quer estudar, depois uma aplicação mais para valer mesmo, que você vai querer testar, então já tem os testes.py também. Tem outros arquivos aqui que são criados, diretórios, por exemplo, restaurante.eginfo. Esses carinhas aqui geralmente para quando tu vai distribuir a tua aplicação. Então eles não tem muito enfoque aqui pra gente. Então nas próximas aulas, quando tiver alguma coisa de distribuição, distribuir nossa aplicação para outras máquinas e servir em outros lugares, pode ser, eu posso comentar mais sobre isso. O Chains também é a mesma coisa, onde tu pode colocar as mudanças de versão da tua aplicação. Pulando aqui, development.ini no programa de chatinho. Se você ainda não mexer, ele deve estar assim. Eu só adicionei o Jinja para ele reconhecer que também tem o Jinja 2 aí, ok? Se você não viu, voltando, adicionei o Jinja 2 aqui, ó, ok? Que a gente vai utilizar. E o readme test.txt onde seria, vamos dizer assim, nossa primeira documentação da nossa aplicação, ok? Então, para a gente ainda não é significante. Deixa eu voltar aqui esses dois arquivos que são importantes, né? O development.ini e o production.ini, né? Esses arquivos vão definir algumas informações importantes para nossa aplicação, cada um para um ambiente, né? Eu acho que pelo nome você consegue meio que entender, né? Porque basicamente tu tem assim 2 ou 3 ambientes distintos quando tu está construindo uma aplicação, né? Tu tem o momento em que tu está desenvolvendo, vamos dizer assim, definição em 2, e tem um momento onde que ela já está no ar, já está em produção, né? Que seria o production. Então, para cada um desses ambientes, né? Para cada um desses momentos, tu pode definir estrutura, informações, pode definir coisas diferentes para a tua aplicação. Ok? Por exemplo, um exemplo simples aqui, como a gente vai estar no ambiente de desenvolvimento, a gente pode usar uma ferramenta, por exemplo, como o Pyram de Debug to Bar, que é esse carinha aqui, onde ele te dá informações de HTTP, de performance, quem foi renderizado e tal, do SQL Alchemy, ou seja, tu vai ter um feedback aqui da tua aplicação enquanto tu está desenvolvendo. Então é interessante tu ter um cara como esse na hora que tu está desenvolvendo, mas em produção não, porque em produção só vai estar funcionando lá e o usuário não pode ter esse tipo de informação lá para ele, ok? Então, por exemplo, aqui tu exclui ele daqui. Então essa daí é uma diferença simples, mas são algumas coisas que tu pode controlar, né, aqui em ambientes distintos. De produção a gente não vai mexer, porque a nossa aplicação ainda não vai para produção, né, é só para a gente testar aqui, mas eu preciso comentar sobre o development.ini, que vão ter geralmente as mesmas estruturas, né, do que o de production.ini, com informações um pouquinho diferentes. Então os arquivos .ini, né, eles são definidos tipo por esses tags aqui, esses escopos, né, onde tu define qual o escopo e informações que vão estar dentro desse escopo. Outro escopo aqui e as informações que vão estar dentro desse escopo. Os principais escopos que são definidos aqui são o app-main, server-main e uma área onde tu define várias informações de log da tua aplicação. O app-main aqui praticamente não vai ter que mexer na hora que tu criar a tua aplicação, principalmente no development.ini, provavelmente adicional debug to bar, se você quiser, lógico, também, e alterar a URL para a conexão com o teu banco, né? Como você viu, quando a gente criou a nossa aplicação, estava com a informação do SQLite, e nós tivemos que mudar para o nosso banco de dados, que seria o PostgreSQL, ok? Então aqui só dando uma passada rápida sobre o development.ini, tem o app-main, onde a gente define quem é o use, que no caso é o restaurante, está definindo que essa é a nossa aplicação, né, é restaurante. Tem algumas informações aqui, que informações de debug, né,
verificar se aconteceu algum erro ou não, e onde tu vai ter uma informação, ou vai ter uma informação mais detalhada ou não sobre aquele erro que possa acontecer, né? Esse reload de templates aqui tá true, porque, por exemplo, se tu fez uma alteração no HTML, no JavaScript lá, então ele já vai atualizar. Essas aqui são informações de debug de autorização, outfound, rootmate, que são o que? Tipo, deu um erro de autorização lá, então se tu colocar tu, ele vai te dar um detalhe maior sobre qual foi esse erro. A mesma coisa para o not found e para a rota que também não bateu. Então tu pode colocar para true aqui, mas por default ele coloca falso. Definir, né, qual país de origem, vamos dizer assim, a língua nativa, por enquanto aqui ficou em inglês. E adicionei aqui também o debug to bar. Esse TM aqui é para a questão de transação, né? Então, dessas estruturas aqui, tu pode modificar ou deixar como já está, apenas adicionando o debug to bar. Aqui, como a gente já viu na aula anterior, a gente alterou a URL, né, de conexão com o banco de dados. E basicamente é isso que a gente precisa, né, para a nossa aplicação funcionar. E a outra coisa que a gente precisa aqui, que é utilizando essa tag server main que já vem, que é definir qual é a porta, o host, né, que é o IP, e qual é o nosso servidor de aplicação, como a gente já definiu na aula anterior, que seria o waitress, né. Então a gente define aqui, coloca use, né, isso aqui já vem, que vai ser o waitress. A gente diz que que é nosso servidor de aplicação vai ser o waitress, que ele vai acessar a função main, o nosso init lá, lembra disso, que vai ser retornado e que ele vai servir a nossa aplicação a partir dali, ok? Definimos o nosso host aqui, que vai ser 000, ou se a gente quiser colocar o nosso IP e tal, e esse aqui vai ficar também, quando estiver em produção, vai ser o endereço da nossa aplicação, o endereço válido, né? E aqui a porta, né? Então você pode visualizar bem aqui, ó, FTP 000, que é o host aqui, desculpa, é que eu apertei no link. Definir nosso host aqui e a porta, ok? Esses carinhas aqui de logger, por enquanto, não é importante pra gente, né? Isso aqui eu posso mostrar em próxima aula, mas isso aqui é onde tu configura os logs, né? Tu define quem são os loggers e para cada log, para cada logs aí que vai ter informação, tu cria um carinha como esse cara aqui, ó, logger root, porque define o root. Log restaurante, porque eu defini restaurante. Log SQL Alchemy, porque eu defini SQL Alchemy. Se eu colocasse mais um aqui, mais uma parte da minha aplicação que eu queria que ela logasse, que tivesse no log, eu colocaria aqui e teria que criar mais um logger underline e o nome, entendeu? E para cada um eu defino o nível de log, se é de debug, se é info, se é warning, né? Eu posso definir. E quem é especificamente daquela aplicação que eu defini que vai ser logger, que vai ser logado, ok? Enfim, isso aqui também não é importante pra gente agora, e assim, quando for importante, que a gente precisar fazer um debug e tal, mais interessante, eu posso comentar em alguma próxima aula, aí a gente pode esmiuçar melhor essas carinhas aqui, ok? Mais importante é o app main aqui e o server main, ok? Então as mudanças quando tu usa o scaffold são poucas, como eu já falei, e pronto, a nossa aplicação já estaria funcionando, tá? E que é o arquivo, um dos arquivos mais importantes, né, que tem informações da nossa aplicação. E o outro arquivo aqui, o outro módulo, que é o setup.py. O setup.py, ele também é utilizado para tu distribuir tua aplicação. Se eu quiser pegar essa aplicação, colocar em uma outra máquina, eu posso copiar todo o diretório, né, copiar o meu arquivo para outra máquina e depois fazer e executar esse arquivo setup.py, porque geralmente na outra máquina ele não vai estar instalado todas as dependências que eu preciso, todos esses requires aqui, por exemplo, né, que a gente precisa que a nossa aplicação, para que a nossa aplicação execute. Então, ao executar o setup.py, ele vai instalar todas essas dependências que nós colocamos aqui, entendeu? Então, como eu falei, ele serve para distribuir a tua aplicação. E aqui tu pode também passar informações extras, né? O nome da tua aplicação, a versão, descrição, log, classifies aqui tu pode definir ali
funciona no Python 3, mas não funciona no Python 2.7. Então tu coloca aí que é o autor, o e-mail, o URL da nossa aplicação, entre outras informações. Bom, então esses são os diretórios, né? Eu até expliquei um pouquinho do que tem dentro, né? Já do funcionamento desses módulos, né? Esses módulos aí que são criados. Bom, e é isso. Na próxima aula já vamos verificar qual vai ser as nossas classes. Tem o diagrama de classes aqui do nosso restaurante. Nós vamos verificar. É um diagrama de classe bem simples, já que aqui nosso objetivo não é fazer nada extremamente complexo. Então é só para mostrar as relações e construir uma interface básica também. Então na próxima aula a gente já vai começar a ver isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí qualquer coisa. E comentem aí qualquer dúvida, qualquer crítica construtiva, lógico, né? Mas estamos aí, espero que ajude vocês a conhecer um pouquinho mais esse framework, que é bem legal, e que eu consiga transmitir o quanto ele é bom e que você coloque a mão na massa aí para testar. Então, vamos lá, galera. Até a próxima. Na próxima é mão na massa. Vamos lá. Falou, até a próxima.